Oi, pessoal, dando continuidade à nossa partezinha de farmacologia. Hoje a gente vai abordar esse tópico massa, muito importante para a equipe de enfermagem, que faz parte da nossa rotina, que faz parte do nosso dia a dia, que sim é função nossa enquanto equipe de enfermagem realizar cálculo de medicações, tá? Essa foi a melhor forma que eu encontrei de estar passando esse tópico, né, que a farmacologia aborda para vocês. Então, a gente vai estar pontuando aqui a parte mais básica, aquela parte que realmente é exigida no nosso dia a dia, no nosso acompanhamento do paciente, certo? E aí a gente vai ver que cálculo de medicação não é difícil, certo? A gente vai tentar aqui desmistificar, a gente vai tentar aqui descomplicar da melhor maneira possível o que realmente é competência nossa e como a gente realiza isso de uma forma fácil, de uma forma que venha a agregar na assistência que a gente presta para o paciente. Aconselho que vocês tenham em mãos uma calculadora ou quem estiver assistindo pelo computador, deixe a calculadorazinha do celular aí a postos para que vocês possam acompanhar melhor, tá certo? E aí, inicialmente, a gente tem que ter algumas informaçõezinhas na mente. Quando a gente fala de cálculo de medicação, a gente vai estar falando de gotejamento. Quando a gente fala de gotejamento, qual é a forma que a gente pode estar controlando o gotejamento de uma medicação administrada? A partir da via parenteral, né, de maneira endovenosa, certo? E aí, quando a gente fala de gotejamento, a gente pode ter gota ou macrogota. E a gente também pode ter microgota. Só pelo nomezinho a gente já consegue estar pontuando a diferença entre elas. A gota ou macrogota, a gente está falando daquela gotinha completa. Quando a gente traz para microgota, ao comecinho da palavra, já retrata que é algo reduzido. Então, nada mais é do que a fragmentação de uma gota. Então, se eu tenho uma gotinha completa, isso me equivale a 3 microgotas. Isso daqui não é a professora que está inventando, isso daqui não é a professora que está afirmando, tá? Isso aqui tem na literatura e a gente utiliza isso como referência para a gente conseguir fazer o cálculozinho bem correto, certo? Então, informação inicial, uma gota equivale a 3 microgotas. A fragmentação de uma gota corresponde a 3 gotinhas pequenas. E aí, a gota completa, a gente vai utilizar de uma forma rotineira. É aquela gota, aquele gotejamento que a gente vê comumente na administração das medicações do paciente. A microgota, ela é mais difícil ser solicitada. Porém, se você está acompanhando um paciente desidratado, um paciente que está com algum tipo de comprometimento clínico mais avançado, um paciente oncológico, uma criança, né, que anatomicamente e fisiologicamente tem um corpinho mais reduzido, pode ser que em alguma dessas situações você se depare com uma prescrição médica solicitando o acompanhamento daquela medicação através de microgotas. E aí, professora, como é que eu vou saber como gotejar aquele soro, como gotejar aquela medicação? É isso que a gente vai ver aqui agora. Outra informaçãozinha que também tem na literatura é que 1 ml correspondem a 20 gotas. Certo? 1 ml, pensem lá naquela seringazinha de 1 ml que a gente viu. Aquela seringa que é muito utilizada para administração de insulina. Pronto. Naquela seringa, de 1 ml correspondem a 20 gotas, a um gotejamento completo que corresponde a 20 gotas. E aí, isso correspondem a quantas microgotas? 1 ml. Se eu tenho que uma gotinha equivalem a 3 microgotas, 1 ml corresponderão a 60 microgotas. Entenderam? Por quê, professora? Porque eu tenho que 1 ml corresponde a 20 gotas e uma gota são 3 microgotas. Então, para eu saber, eu faço 20 vezes 3. 60 microgotas, ok? O triplo.
Pronto, informações iniciais dadas. Essas informações têm que ficar na nossa cabecinha para a gente começar a entender o cálculo em si. Para a gente realizar esse cálculo de medicações, a gente vai ter que trabalhar com duas fórmulas, tá? Fórmula inicial. Gotejamento é igual ao volume dividido por tempo vezes 3. Onde eu tenho que gote, só deixar a legenda aqui para vocês, equivale a gotejamento. O V corresponde a volume. O T corresponde a tempo. Essa formulazinha inicial aqui é a fórmula da macrogota ou gotas. E aí, professora, como é que eu calculo microgotas? Da mesma forma, só que a gente não vai ter a multiplicação por 3. Então, eu tenho, para calcular gota ou macrogota, essa formulazinha, onde gotejamento é igual ao volume dividido por tempo vezes 3. E a formulazinha para calcular microgotas, onde gotejamento é igual ao volume dividido por tempo. Aqui, notem que a única diferença é essa multiplicação por 3, na gota ou macrogota. E aí, por quê? Esse 3 é uma constante, tá? Esse 3 aqui não muda. E ele vem aqui de cima, ó. Para eu calcular gota ou microgota, eu tenho que me basear também na quantidade de microgotas existentes e fragmentadas dentro da minha gotinha completa. Tá? Esse 3, ele vem aqui da quantidade de microgotas fragmentadas dentro de uma gotinha. Se eu falo de microgota, a minha gotinha já vai estar fragmentada, ela já vai estar dividida. Então, não precisa eu multiplicar nem eu transformar ela em nada, ok? Aqui a legenda é a mesma, GOT quer dizer gotejamento, V de volume, T de tempo. Esse volume, ele deve estar em ml e esse tempo deve estar em horas, ok? Então, eu tenho aqui alguns exemplos onde a gente vai poder estar acompanhando. Vou mandar para os meus alunos em PDF, tá? Esse material. E aí, vamos tentar realizar esses cálculozinhos. O primeiro exemplo. Todas essas questões são retiradas de seleções e concursos, tá? Para quem aí almeja a realização de seleção e concurso, essa parte de farmacologia e de administração de medicamento cai muito, é muito exigido. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Um paciente em pós-operatório aguarda sair de alta, porém, foi orientada que somente receberá alta quando a infusão da hidratação que está recebendo endovenosa terminar. Então, a gente está falando de um paciente que realizou um procedimento cirúrgico, que já recebeu alta médica, mas está aguardando alta hospitalar. Está aguardando terminar uma hidratação venosa, né? A paciente pergunta ao técnico de enfermagem quando a infusão irá terminar. E o técnico percebe que ainda existem 500 ml da solução e o gotejamento está 10 gotas por minuto. O técnico irá responder que a paciente irá embora após. Então, o que é que a questão está pedindo? Está pedindo o tempo. A questão já me dá o volume, que é 500 ml, é uma solução que está terminando para a paciente receber alta hospitalar. E já me dá o gotejamento, certo? Lá na prescrição, possivelmente o médico já havia colocado o gotejamento, que está em 10 gotas por minuto. E aí, pessoal, essa situação, por mais que ela seja uma questão, ela é uma situação realística. Ela realmente acontece, certo? A gente tem pacientes que estão no âmbito hospitalar há muito tempo. E aí, o paciente fica ansioso para ir embora, né? Quando ele escuta o médico, a equipe da medicina realmente relatando para a enfermagem, olha, após aquela medicação, após aquele soro, aquele paciente está liberado, ele pode ir embora. Né? O paciente ele vai ficar agitado, ele vai começar a comunicar a família.
ele tá doido para ir para casa. Então, ele realmente vai chamar a equipe de enfermagem e vai perguntar com quanto tempo eu vou embora, né? Vai demorar quanto tempo? E aí, o que a gente escuta de uma forma geral é, daqui a pouco você vai. Depois que terminar aí, você vai. Mas depois que terminar aí, ele já sabe que vai embora. O que ele tá realmente esperando da equipe que ele pergunta é uma resposta exata. É com quanto tempo ele vai embora. A partir de quanto tempo ele pode acionar um transporte para vir pegá-lo, ele pode, muitas vezes o paciente está esperando o transporte do município, muitas vezes o paciente vai ter que conseguir uma carona porque mora muito longe do hospital, né? Então, existem muitas situações. Então, quando o paciente ele pergunta com quanto tempo eu vou embora, após quanto tempo isso daí vai terminar, ele quer uma resposta exata, né? E ele merece realmente uma resposta exata. É um paciente que está internado, e está sob estresse hospitalar, né? Está com algum tipo de diagnóstico. Então, pega o celular ali rapidinho, né? Não para olhar o WhatsApp, mas faz essa continha bem rápida. Dificilmente a gente vai ter alguém com calculadora no meio do plantão, né? Mas o celular, ele tá ali, ele pode servir também para nortear a equipe, certo? Então, qual seria a resposta que a gente daria para esse paciente, né? Então, vamos lá. Primeira questão, a gente tem que um paciente que realizou um procedimento cirúrgico está recebendo, né? Falta receber, na verdade, 500 ml de uma solução. 500 ml equivale aqui, ó. Ml equivale a volume, certo? O volume ele já me deu. Ele me deu que o gotejamento por minuto está em 10. E o paciente quer saber com quanto tempo ele vai embora. Depois de quanto tempo aquilo ali vai terminar. Então, a gente tá falando de, olhem aqui, gotas por minuto. Se a gente tá falando de gota, a gente tá falando dessa formulazinha aqui, gota ou macrogota, não é isso? Então, a gente vai utilizar essa fórmula para resolver a primeira questão. Então, a gente tem que... Vamos colocar aqui na formulazinha, como é a fórmula, o gotejamento é igual ao volume dividido por tempo vezes 3. O gotejamento eu já tenho, ó. O gotejamento é 10. O volume eu também já tenho, eu vou só colocando, distribuindo com as informações que eu tenho, ó. O tempo eu estou atrás, então o tempo permanece aqui. Lembram lá daquela regrinha matemática, onde a gente faz aquela regrinha da cruz, da cruzinha, onde a gente multiplica esse por esse e esse por esse. Quando a gente não tem nenhum número embaixo, a gente subtende que tem o número 1, então vamos lá só multiplicar. 10 vezes t vezes 3, primeiro a gente multiplica os números. 10 vezes 3, 30. A letrinha fica depois do número. 500 vezes 1, 500. Ok? O que é que a gente faz? A letrinha, ela permanece, que é o tempo que eu estou atrás. O número que está depois do sinal de igual, ele também permanece. E o número que está do lado da letra, ele passa para o outro lado em um processo de divisão. Entenderam? Então, eu tenho que o meu tempo, vamos lá recapitular. Coloquei tudo na fórmula. Gotejamento é igual ao volume dividido por tempo vezes 3. Essa formulazinha que eu dei para vocês lá no começo. O gotejamento a questão já me deu, é 10. O volume a questão também já me deu, tá faltando 500 ml de uma solução para o paciente ir embora. A gente está atrás do tempo. O tempo, ele acompanha do número 3, ó. T vezes 3, ok? Quando não tem nenhum número embaixo, a gente subtende que tem 1, a gente vai fazer aquela regrinha da cruzinha, onde eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Então, 10 vezes t vezes 3, primeiro a gente multiplica os números, 10 vezes 3, 30, a letrinha fica ao lado do número, igual 500 vezes 1, 500. A letrinha fica, porque a gente está atrás do tempo.
tempo é igual. O número que tá depois do sinal de igual fica do ladinho que ele já tava. 500 permanece, o número que tá do lado da letra passa pro outro lado em processo de divisão. Então, eu tenho que o tempo restante para o meu paciente ir, para terminar aquela solução, é 500 dividido por 30. Deu aqui 16,66666. Viram? O tempo para o meu paciente ir embora é 16,666. Então, o tempo restante para essa solução acabar é... Quando a gente tem vírgula e após a vírgula tem um número a partir do número 5, a gente arredonda para o próximo número. Se eu tenho 16,666, 6 é o número que está depois do 5. Então, eu vou arredondar o número. Qual é o próximo número de 16? 17 horas, porque a gente tá falando de tempo. Ok? Então, falta ainda 17 horas para o meu paciente receber alta hospitalar de fato. Então, a opçãozinha aqui seria a letra C, 17 horas. Ó, prestem atenção, só pra gente pontuar como é que uma seleção faz, ó. Coloca 16, 16 e 36 para confundir o aluno, porque veio um número aqui quebrado. Vê 16,66 e fica, e agora, né? Aí muitos acabam marcando só o 16, outros colocam 16, alguma coisa, né? Mas não se esqueçam de arredondar um número sempre que a gente puder, ok? Exemplozinho facinho, né? Vamos lá aqui para o outro exemplo. Mais uma questão de concurso. Caso a prescrição médica seja de 500 ml de soro fisiológico a 0,9% para correr em 6 horas, você deverá instalar o soro com gotejamento aproximado de... Quando a questão me diz gotejamento aproximado, eu já sei que o número vai vir quebrado. Eu já sei que eu vou ter que arredondar aquele número, certo? Vamos lá, aqui a questão ela já me deu o quê? 500 ml corresponde a volume. 6 horas corresponde em tempo. Percebam aqui que a questão vai querer gota e microgota. Vamos lá entender como é que a gente faz isso sem ter que aplicar nas duas fórmulas. Segunda questão, eu tenho que a prescrição médica me deu um volume de 500 ml para correr em um tempo de 6 horas. A questão quer o gotejamento. Só que a questão quer em gota e quer em microgota. Vamos lá. Vamos colocar logo na formulazinha da macrogota, tá? Na primeira formulazinha. Como é a fórmula? O gotejamento é igual ao volume dividido por tempo vezes 3. O gotejamento a gente está atrás. Como vai ser o gotejamento dessa prescrição? O volume já me deu que foi 500 ml. O tempo me deu 6 horas. Certo? Eu tô só aplicando os números na fórmula. Então, eu tenho que o meu gotejamento vai ser 500. 6 vezes 3, 18. Então, o gotejamento vai ser 500 dividido por 18. Olhem, mais um número quebrado. O meu gotejamento ficou em 27,7777, não é isso? Já falei para vocês que quando a gente tem um número depois da vírgula, que é a partir do número 5,
a gente faz o quê? A gente arredonda para o próximo número. Então, o gotejamento vai ser, depois do 27, 28 gotas. Pronto, já achamos que é 28 gotas. Já nas opções das questões, ó, a gente já saberia qual a opção correta. Porém, como é que a gente faz para achar aqui as microgotas? Para microgota, a gente tem essa fórmula, né? E aí, vou mostrar para vocês as duas formas da gente encontrar. A gente pode tanto aplicar na forma da microgota, que é somente essa, onde o gotejamento vai ser 500 dividido pelas horas, que são 6. Dividido por 6, que me dá mais um número quebrado, 83,3333, certo? Como também a gente pode fazer direto. Como é que a gente faria direto? A gente multiplicaria a quantidade de gotas por 3. Por quê, professora? Porque eu tenho que uma gota equivale a 3 microgotas. Não é isso? Então, aqui, a gente tem 28 vezes 3, que vai dar equivalente a 84 microgotas. Certo? A opção aqui seria a opção A. Deixa eu colocar aqui em outra questãozinha pra gente resolver. Pronto. Mais uma questãozinha. Essa daqui é pra gente pontuar as opções de administração de medicamento que a gente tem, né? Frente ao preparo dessa medicação. A gente viu naquela aulinha por vídeo também que a gente tem a medicação que a gente aspira, aquela medicação que já vem pronta para administração, como a gente também tem aquela medicação que a gente vai ter que diluir, né? Aquela medicação que vem com a solução, você tem que colocar água destilada ou soro fisiológico para realmente preparar a medicação de fato. E aí, vamos para esse exemplozinho. Você está no PA, pronto atendimento, e recebe uma prescrição médica de dipirona 2 ml para ser realizada endovenoso na seringa de 20. Quanto de água destilada você irá aspirar? Então, aqui a gente está falando de aspiração de medicação. Não precisa nem fazer conta. Se a gente está com uma prescrição que me diz que eu tenho que colocar a dipirona em 20 ml e a dipirona é 2 ml, quanto de água eu tenho que aspirar? 18, né? Mas caso você tenha realmente uma grande dificuldade com a matemática, você iria lá fazer suas continhas. Então, vamos lá. Eu iria utilizar uma seringa de 20 ml. Não é isso? A minha medicação está em 2 ml. Quanto de água? Você vem, 20 é o total, menos 2 é a medicação. Você iria aspirar 18 ml de água. A opção letra D. Ok? Deixa eu ver se tem outro exemplozinho aqui. Pronto. Esse daqui. Questão 8.
Você deverá infundir no paciente 1.200 ml de soro glicosado em 8 horas. Na unidade, os frascos são de 500 ml. O número de gotas minuto que deverá correr em cada etapa nessa hidratação é de... Então, eu tenho aqui que a minha prescrição me diz que eu tenho que hidratar o meu paciente, né? Que eu tenho que administrar 1.200 ml de soro em 8 horas no meu paciente. Na unidade, os frascos que eu tenho são de 500 ml. Então, inicialmente, quantos frascos eu iria ter que pegar? Se eu tenho uma prescrição de 1.200 ml e lá na unidade eu só tenho um frasco de 500, eu iria ter que pegar 3 frascos, não é isso? Por quê, professora? Se eu tenho cada frasco equivale a 500, eu tenho que ter pelo menos 1.500, que equivalem a 3 frascos, e iria ter que desprezar 300 ml, ó. Na minha prescrição, eu tenho 1.200 ml. Eu tenho que infundir isso no paciente. Na unidade, eu tenho um frasco de 500 ml. Quantos frascos eu iria ter que pegar? Pelo menos 3 frascos. Porque 3 frascos equivalem a um volume de 1.500, né? Basta eu multiplicar aqui. E aí, a minha prescrição é de 1.200, eu iria ter que desprezar ainda 300 ml, porque a prescrição só é de 1.200, certo? Então, vamos lá pro exemplo. A questão está pedindo o gotejamento por minuto. A questão me deu o tempo, que foram 8 horas. E a questão está me dando o volume total de soro que eu tenho que infundir no meu paciente. Como na unidade eu tenho frascos de 500 ml e eu vou ter que pegar 3 frascos, vamos lá fazer as continhas. Qual é a fórmula? Gotejamento por minuto é igual volume dividido por tempo vezes 3. O gotejamento eu tô atrás, não é isso? O volume eu tenho 1.200. O tempo de 8 horas. Então, eu tenho gotejamento por minuto é igual a 1.200 dividido por 8 vezes 3, 24. Então, eu tenho 1.200 dividido por 24. Eu tenho um total de 50 gotas por minuto, ok? E aí, pessoal, essa questãozinha aqui dos frascos, ela é muito importante, porque às vezes o profissional, ele vê a prescrição e aí ele fica perdido. Ele vai lá na farmácia e diz assim, ele entrega a prescrição e ele pede um soro de 1.200, né? Ele diz que a prescrição é 1.200, só que, primeiramente, né, nem existe esse volume em solução fisiológica. Então, ele vai ter que fazer uma continha bem rapidinha, né? Uma conta simples. Se na minha unidade eu só tenho soro de 500 disponível e a minha prescrição é de 1.200, logicamente eu vou ter... Se eu pegar somente 2, vai dar 1.000. Ainda vai ficar faltando.
Se eu pegar só um, só 500, tá faltando muito ainda. Se eu pegar 4, já ultrapassa demais. Então, eu pego 3. Os 3 eu vou ter um volume total de 1.500, a minha prescrição é 1.200, eu faço só um descarte de 300 ml em um dos soros. Tá certo?